parte. Apesar de jovem, já sou advogado, sou do coletivo dos advogados ativistas, que tem acompanhado desde o ano passado as mobilizações sociais, as manifestações, e esse ano tivemos também uma participação na luta dos trabalhadores. Acompanhei bem de perto a greve dos metroviários. Infelizmente, não acompanhei a greve dos servidores de Taboão da Serra, e desde então já agradeço também a professora Sandra, o professor William, com quem eu tenho contato pela subsede de Taboão da Serra, na POSP, a oportunidade de ter aprendido um pouco com a luta desses trabalhadores de Taboão da Serra. Trabalhadores esses muito corajosos, quem eu saldo, porque enfrentar uma família, uma corja, e aí eu fico muito tranquilo da minha posição política e profissional, e me sinto muito representado com as palavras do deputado, porque, além de covardes, corruptos, são de uma má-fé tremenda, não tem palavras, né? Poderíamos ficar aqui com vários adjetivos, porque eu participei das manifestações e vi, sim, muitos atos errados, que pese toda a massa, mas este ano ficou provado algo muito sério, que um governo como o do PSDB, na capital, do seu fascista Geraldo Alckmin, governador, do prefeito Fernando Fernandes, que não só reprime movimentos sociais, como a história dos governos vem se repetindo, mas trabalhadores, o que é um absurdo. É a força, é a máquina que está sendo gerida, é pelos trabalhadores. Eles têm apenas um cargo político, um cargo que é elegível. E os trabalhadores prestaram seu concurso, se dedicaram e são expostos a essa situação vexatória, situação... Eu me sinto indignado e muito compadecido com os funcionários de Taboão da Serra por conta das denúncias aqui apresentadas. Não há como se indignar. E um prefeito, do alto do seu cargo, e o pior ainda, sem vergonha da sua mulher, deputada, que não está aqui, porque era o mínimo que tinha que ser feito, era receber esses trabalhadores. Pode não se dar nada, pode não resultar em nada, pode haver uma crise, mas acho que a solução melhor era com uma composição. E nem isso eles têm coragem de fazer. Nem dar a cara a tapa. Eles vêm pedir voto, como ela está pedindo voto agora, mas não vêm compor com seus funcionários, com seus servidores, a situação. E me indigna saber que tem servidor recebendo menos que um salário mínimo, tem servidor sendo exposto à situação de risco, e que nesse momento, que o mínimo que poderia ser feito é dar uma compensação econômica, que é um salário, para prover o seu sustento de sua família, nem isso é feito. Então, assim, é de uma servengoice sem tamanho o que esse casal político corrupto tem feito com a Taboão da Serra. Bom, não acompanho, nem quero acompanhar o trabalho dela frente à Câmara dos Deputados aqui, mas há notícias de que ela é a deputada que mais enriquece, né? É outra denúncia também, enquanto os servidores estão sem sequer a recomposição salarial, né? Ela quintuplicou o seu salário. E aí me solidarizo com as ADEs, porque a minha avó foi funcionária também da prefeitura, ela é aposentada hoje, e depois de aposentada, ela adquiriu doenças laborais, né? Porque carregava panela pesada, um movimento, etc. Então, me solidarizo muito com essa luta. Através da professora Sandra, do professor William, quero agradecer a oportunidade de ter conhecido essa luta dos servidores de Taboão da Serra. Já me coloquei à disposição para auxiliá-los no que for preciso, até porque existe uma diferença aí na mobilização colocada para a categoria só de professores, e os servidores, de modo geral, estão abandonados pelo sindicato, que é pelego. E aí, os parabéns à associação da Traspacts, que também faz uma luta muito bacana, uma luta de vanguarda, porque a maioria das greves que aconteceram no país nos últimos 3 anos, a exemplo dos garis do Rio de Janeiro, que foi uma belíssima luta, passaram por cima dos seus sindicatos, das suas representações. Então, aqui os parabéns também à Traspacts por essa movimentação. E
E os parabéns maior ainda por justamente não ser reconhecido pelo prefeito, né? Quando estamos incomodando o governante, é que o nosso trabalho está cada vez melhor. Então, parabéns aos servidores e que continuem na luta, porque assim como o espaço está sendo dado aqui, todas as lutas no Brasil estão enxergando os servidores de Taboão da Serra como um exemplo de luta e de perseverança. Contem conosco também. Arthur é o último inscrito, a colega ali fez um sinal, a gente não entendeu aqui na mesa o que era. Ah, tá, então o Arthur fala e depois você fala. Fala, Arthur. Bom, não poderia deixar de agradecer, meu nome é Arthur, eu sou professor na Rede Municipal de Educação de Taboão da Serra há 9 anos. Não é? Não poderia deixar de agradecer aos senhores deputados, né, que abriram esse espaço de diálogo com a sociedade, né, oferecendo seus mandatos, né, para o cumprimento de fato do trabalho que é confiado, não é? E justamente em contraposição àqueles que ainda acreditam que o serviço público, por meio da eleição, por meio do voto, é se colocar no lugar de imperador, de rei, de coronel, não é? De manda-chuva ou que o valha, não é? Acho que exemplos como esses são o que ainda podem atribuir à política nacional a confiança que tem sido retirada diante de tantos e tantos escândalos que nós acompanhamos. Mas posturas assim acabam por determinar a confiança dos trabalhadores, né, na classe política organizada. Não é? A nossa luta em Taboão da Serra, ela nasce de uma dificuldade de se colocar o diálogo entre aquele que é governo e aquele que é funcionário. E ela nasce, não é, justamente quando o prefeito barra esses espaços de diálogo, ele se nega a construir, não é? Diante de uma paralisação, com um ato combativo que atravessou o centro da cidade, marchando até a prefeitura, ele recebeu a comissão de negociação, eleita pelos pares, representada por cada um daqueles trabalhadores que estavam lá presentes, né? E lá ele coloca, né? Olha, nós não podemos atender porque... Não se falou nem que não tinha dinheiro. Falou que não podia atender porque era lei eleitoral, porque é lei de responsabilidade fiscal, não é? O que nós fizemos? Nós fizemos o que nós fazemos de melhor. Nós fomos atrás, nós trabalhamos, nós estudamos, nós construímos uma luta combativa e organizada que começou a pontuar publicamente as inverdades ou os equívocos que ele plantara naquela reunião. E qual foi a nossa surpresa? Ele se negou. É óbvio que ele se negaria. Uma vez que ele disse que não podia dar por A, por B e por C, e aí nós publicamente divulgando que A, B, C não era correspondente com a verdade, ele se esquivou do espaço de discussão pública, né? Então, essa luta organizada que se constitui em Taboão da Serra hoje, né, e que também é resultado de outras lutas, né, a citar de 2011 pelas mulheres de Taboão da Serra, as ADIs, né, a Comissão Independente das ADIs, né, e que vai se suceder, vai transbordar em outras mais, né, porque amanhã vai ser maior e a coragem é contagiante, sim. Uma camarada acabou de fazer a citação, não é, do número de crianças por sala, né? Nós tivemos César Calegari como nosso secretário de Educação, não é? E nós tivemos uma série de programas implementados por ele, não é, que davam muita visibilidade política, inclusive, ao município, por meio da implementação dessas leis. Aliás, pela definição dessas leis, eu não sei agora como posso chamar, mas por tornar esses projetos em lei, mas a implementação desses projetos, de fato, que se torna como uma questão duvidosa. A camarada acabou de citar ali, não é? Nós temos uma lei municipal, a 1853 de 2009, que estabelece, sim, parâmetros de metragem, número de crianças por adulto e número de metragem para cada sala, para cada segmento da educação infantil, do ensino fundamental.
está lá na lei, maravilhosamente descrito na lei, não é? E o que a gente vê na realidade é justamente um governo que se abstrai. Acha que aquilo lá é legal porque está lá proposto num dispositivo legal, mas que não é operacionalizado. E para que serve a casa da Câmara Municipal, que faz a lei, que o prefeito não cumpre e que eles não fiscalizam em devolutiva? Essa é a pergunta que eu deixo para todos os vereadores, governistas, da base governista, da ampla base governista que Taboão da Serra tem, não é? Da mesma forma que a gente poderia citar aqui, por exemplo, que tudo que nós ouvimos aqui camaradas citando com relação ao Vale Transporte é uma lei de 2004, que o próprio prefeito Fernando Fernandes homologou quando era prefeito na antiga gestão. Ele retorna ao cargo de prefeito. Ele, no ano passado, na festa do funcionalismo, ele anuncia publicamente, não é, que 2014 o funcionalismo público vai ter o Vale Transporte, vai ter o auxílio transporte. Já está provisionado. A Câmara Municipal aprova. E quando os trabalhadores em luta se colocam diante dele e questionam, ele diz que não pode porque a lei eleitoral o impede. Então a gente realmente traz essa questão conosco, não é? Sobre a função e o desempenho da função dessa Câmara Municipal dos Vereadores, da Câmara dos Vereadores de Taboão da Serra, não é? E chamá-los também a construir essa luta combativa com a gente, não é? Para que eles honrem com seus mandatos, que são públicos, que não são exclusivamente das pessoas ou dos partidos que ali ocupam, mas que é de cada cidadão que votou, cada cidadão que colocou a sua confiança naquele partido e naquela pessoa. Que eles coloquem seus mandatos à disposição dos trabalhadores e da sociedade para que cumpram o que de fato lhes cabe. Denúncia aqui, vocês viram, todos aqui viram, quem está em casa assistindo, quem vai ver o vídeo depois, denúncia aqui não faltou. E faltou muitas ainda. Não é? A gente passaria madrugadas aqui falando das denúncias que nós temos. De trabalhadoras que chegam, inclusive trabalhadoras que chegam a falar para suas livre-nomeadas, suas diretoras, avisando que o marido morreu numa segunda-feira, que o marido tinha morrido durante o final de semana. A diretora olha para a cara dela e diz: olha, espera aí que eu vou ligar na Secretaria de Educação para saber se você tem direito à licença. É esse tipo de trabalho desumanizado que nós temos acesso. E é esse tipo de trabalhador, de livre nomeado, que o prefeito escolhe para estar do seu lado. Não é? Poderia falar aqui ainda, só para terminar também, não delongar muito, a Secretaria de Educação, ela investe num contrato com uma entidade chamada Planeta Educação, cerca de 28 milhões, num contrato até 24 milhões, num contrato que vai até 2018. Qualquer professor aqui, qualquer ADI aqui, qualquer trabalhador da educação que está aqui nessa sala hoje, que acompanha em casa, ou que trabalha em uma escola pública municipal de Taboão da Serra, tem o mesmo questionamento que eu vou fazer agora. O que este Planeta Educação tem feito efetivamente pela qualidade da educação pública no município? O dinheiro está sendo investido nesse Planeta Educação e o que eles devolvem como processo formativo para os trabalhadores da educação é um modelo de educação importada dos Estados Unidos, de um tal Dr. Keegan, que apresenta que as crianças, os beijinhos brilhantes, os aplausos. É impressionante o que nós temos contato com esses formadores. Nós, professores, sentados numa sala de formação, temos que ouvir uma formadora do Planeta Educação dizer que, na hora de organizar os grupos, nós temos que considerar etnia e religião das crianças para não misturar. E a gente bem sabe que nos Estados Unidos existe uma discussão muito grande com relação a esse respeito.
né, a esse respeito. Agora, a nossa brasilidade, ela não nega os preconceitos, não é? Mas o que a gente ouve é que tem que separar. É uma formadora de professores que coloca que nós temos que separar os alunos. Quem estava lá naquela sala ouviu e pode dizer, e pode falar sobre, atestar sobre a verdade do que eu estou dizendo aqui, não é? Poderia aqui ainda falar sobre o plano de educação, sobre o plano de carreira dos professores, não é? Que foi organizado pela Secretaria de Educação, uma comissão mista para a construção do documento, reelaboração do documento, não é? Mas que depois de 9 meses de trabalho árduo desses componentes, o governo tirou da mesa tudo aquilo que ele não enxergava como aprazível para si, não é? Como direitos básicos de qualquer trabalhador da educação, como quinquênio. Que professor aqui em Taboão da Serra recebe quinquênio? Recebe a sua sexta parte, ou seja, recebe aquilo que lhe é devido por anos de dedicação ao serviço público municipal. Então, eu termino minha fala aqui fazendo um convite, um chamamento a todos os trabalhadores do funcionalismo público de Taboão da Serra. A prefeitura tem que ser ocupada por todos nós. A Câmara dos Vereadores tem que ser ocupada por todos nós. Os espaços públicos de discussão política têm que ser ocupados por todos nós. Que nós reconheçamos nos esforços de todos aqueles que sangraram em outras décadas aqui no nosso Brasil, para que hoje nós tivéssemos direitos como férias, como licença médica, como aposentadoria que o seja, como grade de horário de trabalho fechada. Outros tantos sangraram, morreram, chegaram a desaparecer, inclusive, para que hoje nós desfrutássemos desses direitos. Que nós reconheçamos o nosso dever, o nosso papel, assumamos o nosso dever de sujeitos e transformadores dessa situação. E que cada um de nós reconheçamos o nosso poder combativo e nos coloquemos nas ruas para construir esse poder popular que nos falta e que em Taboão da Serra, por enquanto, é uma lenda. Mas a coragem é contagiosa e amanhã vai ser maior. Muito obrigado. A última é a Ivete, porque, por incrível que pareça, ainda tem denúncia muito importante que não pode deixar de ser feita. É a última para os encaminhamentos, Ivete. Boa noite. Meu nome é Ivete. Faltou falar sobre os PACs, né? É o Plano de Assistência à Criança. Em São Paulo, nós falamos que são as conveniadas, né? Tem diretores em parque que não são pedagogos, que não têm nada, nem auxiliar, e são diretores, né? Tem ADIs que são diretores. Bem sabemos que, para ser diretor, nós precisamos de ter 5 anos em sala de aula, né? Passar por sala, coordenação, para depois ser diretor. Tem um PAC, eu moro em São Paulo, e é bem diferente, é gritante. O PAC, a Beca, em Taboão da Serra. As salas, atende criança de 3 a 4 anos, os PACs, né? A sala não tem janela. Sala com 25, 26 crianças, minúscula, e não tem janela. Estrutura, uma escada enorme para subir, para chegar até a sala das crianças. As crianças nesse PAC são muito judiadas. É o PAC Abeca. Muito obrigada por estar nos ouvindo e nos acolhendo. Muito bem, né? Foram várias aqui as denúncias, e eu quero dizer que nós estamos chocados e perplexos, o Adriano Diogo e eu, porque nós imaginávamos que seriam muitas as denúncias, mas que elas não seriam tão terríveis assim. Trata-se realmente de uma agressão aos direitos
humanos, aí a dignidade humana dos servidores do Tabuão. Nós aqui queremos, então, fazer alguns encaminhamentos aqui pela Assembleia Legislativa, o que está ao alcance aqui de nós parlamentares, aqui de 2 mandatos, somando as forças aqui do Adriano Diogo e o nosso. Adriano Diogo, no início, o Adenir, que é do sindicato do CIPROEM, Sindicato dos Professores Municipais, apresentou aqui dados mostrando várias irregularidades em relação à aplicação do Fundeb. Então, eu disse o seguinte, que nós podemos aqui acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fazer uma investigação nas contas da Prefeitura de Taboão da Serra. Ele é obrigado a explicar melhor essa aplicação aí, parece que há uma grande irregularidade. Então, eu sugiro que nós possamos aqui, através dos 2 mandatos, acionar o Tribunal de Contas pedindo uma investigação. Então, essa seria a primeira proposta. A segunda proposta seria aqui levar a discussão para a Comissão de Direitos Humanos, da qual o Adriano Diogo, o deputado Adriano Diogo, é o presidente, né, dando conta de todas essas agressões que vocês vêm sofrendo, né? Então, esse seria o segundo encaminhamento. O terceiro encaminhamento, isso tudo pela Assembleia. Nós, aqui, tomando essa iniciativa, os mandatos. A outra, talvez, acionar também, pedir uma explicação para o Ministério Público do Trabalho, em relação ao direito de greve, em relação ao corte de ponto que vocês tiveram, porque isso é ilegal. Então, fica também uma proposta aqui de encaminhamento aqui pela Assembleia Legislativa. E uma outra proposta é utilizar a tribuna aqui da Alesp, da Assembleia Legislativa, na semana que vem, principalmente, nas outras também, mas denunciando esse fato, denunciando essas irregularidades que vocês trouxeram aqui, dizendo que a Câmara Municipal de Taboão não toma nenhuma providência, que ela não cumpre o seu papel constitucional de fiscalizar e de representar a população, sobretudo vocês, servidores das várias áreas. Então, através da tribuna, nós podemos fazer isso, dando mais visibilidade para esse movimento de vocês. E, certamente, a deputada aqui que mora lá na região, que é a esposa do prefeito, terá que se posicionar em relação a isso, porque ela é uma deputada da cidade de vocês, foi eleita com voto de Taboão da Serra, e ela tem o dever também constitucional, não pode fechar os olhos, tem que tomar uma providência na defesa dos servidores diante das denúncias feitas aqui por vocês. Então, esses 4 encaminhamentos, né? Acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Comissão de Direitos Humanos, do Adriano Diogo, utilização da tribuna aqui, em vários momentos, e acionar o Ministério Público do Trabalho. Então, 4 encaminhamentos. Não sei, deputado Adriano Diogo, se Vossa Excelência tem mais alguma sugestão, aqui da nossa, digo, dos deputados. É a pilha, né? Chegou 11 horas, a pilha começa a falhar. Já. Até o microfone está chocado com as denúncias. Então, eu queria fazer um encaminhamento, Gionazzi, na seguinte direção. Eu acho que a gente podia fazer, com a ajuda dos companheiros, um artigo bem escrito, bem estruturado, que não caracterizasse acusação eleitoral, crime eleitoral, essa coisa toda, porque agora é um período muito sensível e tudo pode parecer que é disputa eleitoral, que é rebaixamento do nível da discussão. E como as denúncias são muito consistentes, muito sérias, eu acho que a gente podia escrever um artigo bem feito. Eu acho que a gente podia escrever um artigo, obrigado. Eu acho que a gente podia escrever um artigo bem feito e nós dois pegar as entidades e tal, não expô-los mais do que eles já estão expostos, mas escrever um artigo e publicar. Assumir, publicar, tentar ou publicar na imprensa ou publicar do nosso jeito mesmo, no Diário Oficial,
publicar no Diário Oficial, fazer a leitura desse artigo no plenário, né? E eu acho que, de alguma forma, a gente teria que tomar alguma providência em relação a isso, porque as coisas que foram ditas aqui são tão graves, tão graves, tão graves. Esse negócio do desfile, tem que fazer desfile, dia 7, tem que organizar. Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa de uma demência. Só esse casal aí que poderia propor isso para qualquer ser humano fora da ditadura. É tão ridículo, né? Eles são tão... Bom, mas não vou ficar adjetivando aí, senão a gente perde a razão. Vamos lá. Então é o seguinte, queria ajudar, acho que a melhor contribuição que nós podemos fazer uma síntese, né? Lógico, acho que nós temos que fazer encaminhamentos para a justiça, porque é um regime de exceção total. Então, eu gostaria de fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não me surpreendo nada, viu? Eu vou tomar cuidado, né, para falar, vou falar de uma forma bem... Eu convivi com aquela senhora na Comissão de Saúde. Tudo que vocês me falarem é pouco. Estou falando aqui, assim, para dar aquele tom emotivo, enfim, reunião. Eu nunca vi tanta maldade. Juro, falando, tanto sangue ruim. Pensa. Sabe aquela coisa assim, caso pensado, como vou fazer a próxima maldade? Eu tenho assim, é uma coisa, vocês não... Olha, quando a menina Aline me pediu para vir aqui, quando falou que era tabuão, eu falei, não, isso aí a gente não pode deixar barato. Porque eu conheço lá, sabe, às vezes a vida tem decorrências, tem evoluções, viu, Janásio? E você, eu te admiro, viu? Você é um jovem correto. Olha, mas eles premeditam a maldade. Não é a coisa que acontece por acaso, é tudo que eles fazem é de caso pensado. É maldade organizada, premeditada. Pode gravar, falo olhando para a sua câmara, companheiro. Falo mesmo, eu nunca vi, e olha que vocês lá em Taboão são aquinhoados, hein? Porque naquela outra legislatura que tinha aquela câmara, o tal do 90, do 30, sei lá como era, era uma seleção. Eu nunca vi lugar para juntar. Olha que política, esse Câmara Municipal, tudo tranqueira, né? Junta. Parece que... Um pior que o outro, Deus me livre. Bom, mas, então... você sabe que eu tenho uma cunhada que dava aula em Taboão, viu? E ela era uma professorinha pequenininha, assim, tão aplicada na escola lá dela. Eles viviam fazendo aqueles projetos, tiravam um prêmio. Ela era... Eu sempre tive uma simpatia, mas reconheço que a política municipal lá é de gente ruim. E juntar dois, porque juntar dois... Olha, não merece. Parabéns, Juliana. Vamos fazer. A gente sabe o que acontece, está há poucos dias das eleições, tudo pode parecer disputa. Agora, o melhor que vocês fariam era não mandar ela de volta para cá, viu? Juro por Deus. Não mandar ela de volta para cá. Essa é a... Olha, então, nós vamos precisar ainda da comissão aí, viu, Thalita? A gente precisa se reunir novamente para sistematizar melhor as denúncias. Vou precisar muito desse material do Ciproem, aqui do Adenir, para que a gente possa acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente pode se reunir durante a semana para formular melhor, né? Então, é muito importante esse relatório. Ok? Então, só finalizando, olha, Tribunal de Contas... Comissão de Direitos Humanos, Tribuna, Ministério Público do Trabalho e agora mais essa contribuição do deputado Adriano Diogo. Vamos escrever um artigo para publicar ou na imprensa ou aqui no Diário Oficial do Poder Legislativo para dar visibilidade e potencializar a denúncia, para dar voz ao que vocês disseram aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês são corajosos,
de luta, vocês estão inaugurando um novo momento histórico de luta dos servidores de Taboão da Serra. Quero agradecer aqui a Sandra, a Thalita, que nos procurou, que foi o primeiro elo de ligação aqui com esse movimento, aqui o Fábio, né? E o Adenir da Ciproen, né? E vocês que estão mobilizados para tentar alterar o Sinditabuão, o sindicato que tem que ser tomado por vocês, o sindicato que representa de fato, que deveria representar de fato servidores de Taboão. Infelizmente, me parece que está, pelo que vocês me disseram, está nas mãos de sindicalistas pelegos, né? Então ele tem que ser retomado por vocês, servidores que querem lutar pela cidade e pela melhoria dos servidores públicos. Não sei se a Sandra quer. Um único recado. Foi importante a audiência, né? Como disse o Arthur, há pessoas assistindo, vão ouvir a gravação. Dia 26 de agosto, agora, às 19h30, nós temos uma assembleia do funcionalismo chamada pelo comando, que é composto pelo Ciproen, a Traspartes e representantes das unidades. A campanha salarial em Taboão da Serra continua. Todas as denúncias que nós estamos fazendo, todo o terrorismo que prevalece lá, não tirou a nossa vontade e disposição de lutar, e essa audiência a gente espera que fortaleça aí a nossa luta e a nossa organização. Boa noite a todos. Meu nome é Vera, eu sou ex-PAP, tenho 65 anos, e eu só queria falar uma coisa, bem pequenininha. Eu fiz parte do Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A vocês que continuem essa luta que eu fiz lá atrás, nos anos 60, 70. Muito bem. Parabéns pela mobilização. Está encerrada a nossa audiência pública. Boa noite a todos e a todas.